Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, da do Senhor Jesus Cristo, para todos que têm a oportunidade de receber esta live e poder meditar um pouco na palavra de Deus. Nesse momento, nós vamos meditar em um trecho da palavra de Deus que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, os versos de 1 a 7. O texto nos diz: Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, escrevo esta carta. Deus me chamou e me separou para ser seu apóstolo, a fim de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho de Deus. Há muito tempo essa boa notícia foi prometida por Deus por meio dos seus profetas e escrita nas Escrituras Sagradas. Ela fala a respeito do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, como ser humano, foi descendente do rei Davi. E quanto à sua santidade divina, a sua ressurreição provou com grande poder que ele é o Filho de Deus. Por meio de Cristo, Deus me deu a honra de ser apóstolo no serviço de Cristo, para levar pessoas de todas as nações a crerem em Cristo e a serem obedientes a Ele. Entre essas pessoas estão vocês que moram em Roma, a quem Deus tem chamado para pertencerem a Jesus Cristo. Por isso, eu escrevo a todos vocês que estão em Roma, todos vocês a quem Deus ama e a quem tem chamado, para serem o seu próprio povo. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Assim como nós lemos o texto, e Paulo deixa claro que foi convocado para anunciar para eles, quando nós lemos em Marcos, capítulo 15, verso 16, o Senhor Jesus nos dá a ordem de ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Por que dizemos toda criatura? Porque a palavra nos deixa claro em o Evangelho de João, capítulo 1, versos 11 e 12. O seguinte, que ele, Jesus, veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então só é feito filho de Deus aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Pois o próprio Jesus declara no Evangelho de João, capítulo 6, verso 14, o seguinte. Ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se ninguém chega a Deus se não for por Jesus. Se você se indagar e disser assim, mas se eu conhecer as Escrituras, ou seja, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, eu não vou morar com Deus? Se você só conhecer, não vai. Você precisa ser lavado no sangue do Cordeiro, porque só o sangue do Cordeiro é que purifica os nossos pecados. João pregando, ele diz em João 29, a respeito de Jesus: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Jesus, mais ninguém. Se você ler em João capítulo 3, você vai encontrar a história de Nicodemos, um doutor na lei. Ele sabia manejar bem as escrituras, ou seja, de Gênesis a Malaquias. Mas quando ele foi ter com Jesus, Jesus lhe disse: necessário te é nascer de novo. Por isso não existe boa nova mais sublime do que a pregação do Evangelho. Por isso aqui em Romanos capítulo 1, no verso 1, é bem claro quando diz, Paulo deixa bem claro: Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, escrevo essa carta. Deus me chamou e me separou para ser seu apóstolo, a fim de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho de Deus. A boa notícia é que na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Então, fora de Cristo não há salvação. Só por intermédio dele é que o ser humano se chega a Deus. Por isso, repito, ele, Jesus, diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Fazendo um pouco do enfoque do que seja a carta aos Romanos, queremos dizer para todos que nos ouvem que é uma carta formada de 16 capítulos e que apresenta 4 ideias centrais, a saber, Deus é justo, as pessoas não. Essa é a primeira ideia central. A segunda ideia central é que a salvação só pode ser encontrada por meio da morte sacrificial de Jesus na cruz. Quando, por exemplo, você lê Romanos capítulo 3, no verso 10, olha o que diz o texto. Como diz as Escrituras Sagradas, não há uma só pessoa que faça o que é certo. Dependendo da versão, que faça o bem. Nenhuma pessoa. Ainda em Romanos 3, 23, tem uma outra colocação que é imprescindível você e eu vivenciarmos. É imprescindível, porque a própria palavra nos deixa claro, dizendo para nós o seguinte. Vou ler também o texto de Romanos 3, 23. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Todos pecaram. Dependendo da versão, você vai ter que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, todo ser humano, para contemplar a Deus, precisa ser através de Jesus Cristo. Porque o ser humano, sem a ação gloriosa de Jesus em sua vida, ele se encontra morto
em seus delitos e pecados. É assim que nos diz Efésios 2:1. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Ou seja, um ser humano, sem a presença de Jesus, ele se encontra morto em seus delitos e pecados. O ser humano se encontra morto em delitos e pecados, mas à medida que ele reconhece essa situação, confessa, Deus passa em nós o sangue do Cordeiro, como é dito em Isaías 1:18, e o ser humano fica mais alvo do que a neve, mais branco do que a lã. Seguindo ainda nas ideias centrais apresentadas em Romanos, se a primeira é que Deus é justo e as pessoas não, a segunda é que a salvação só pode ser encontrada por meio da morte sacrificial de Jesus na cruz, a terceira ideia central é, por meio da morte de Jesus, Deus confere sua própria justiça a todos que creem. Por isso a própria palavra nos ensina em Hebreus 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então, é por fé que você confere a justiça de Deus em seu favor, por fé. Porque no Hebreus 11, verso 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que se aproximam de Deus, isso só se dá por fé. E eles se tornam galardoados de Deus, porque Deus confere a sua eterna graça àqueles que pela fé se aproximam dele. Mas fé em quê? Fé em quem? A fé precisa ser de forma certa para que possa ser contemplada por Deus. Então, a fé só em Jesus, autor e consumador da fé daqueles que nele crê, daqueles que nele esperam. A própria palavra nos ensina que esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. À medida que o ser humano clama a Deus, através de Jesus Cristo, esse ser humano é ouvido por Deus, é restaurado por Deus, deixa de ser criatura, passa a ser filho e passa a ser verdadeiro adorador. E ele, nessa ação realizada naquele que está morto em delitos e pecados, realiza a ação gloriosa de oportunizá-lo, não somente de ser filho, mas também de realizar o fim que Deus designou para ele. Pois Deus criou o ser humano para o louvor da sua glória. É assim que diz o profeta Isaías, em Isaías 43:7. Você, ser humano, foi criado para a glória de Deus. Agora, você só pode glorificar a Deus se você se encontrar por trás da cruz de Cristo. Porque Cristo levou na cruz o teu pecado, o meu pecado, o nosso pecado. Como diz em Isaías capítulo 53, que ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. E é através dele que o ser humano é restaurado e passa a ter comunhão com Deus. Então, não esqueça que é por meio da morte de Jesus que Deus confere sua própria justiça a todos que creem. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. O quarto e último objetivo, ou a quarta e última ideia central do livro de Romanos, é o poder do Espírito Santo capacita os cristãos a viverem corretamente. É o poder do Espírito Santo que nos capacita a gente declarar que somos filhos de Deus. É a ação do Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. É a ação do Espírito Santo que faz com que deixemos de ser criatura e passamos a ser filhos. É através da ação do Espírito Santo que nós podemos declarar que Deus é santo. E sendo ele santo, ele espera que nós tenhamos uma vida em santidade. Porque ele diz, sede santo, como eu, o Senhor, sou santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Você pode até perguntar, que maneira é essa? Paulo já nos deixa bem claro, em 1 Coríntios 10:31, dizendo para nós, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, glorifique a Deus na sua trajetória, glorifique a Deus aonde você colocar a planta do seu pé, glorifique a Deus no abrir da sua boca. Então, quando nós olhamos para esta carta, e como já citamos as ideias centrais da mesma, já deixamos enfático que é uma carta formada de 16 capítulos, que é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. Queremos ainda dizer a respeito desta carta, que ela foi escrita entre 55 e 57 depois de Cristo, ou seja, depois da morte e ressurreição de Jesus. Ainda podemos dizer a respeito dessa carta, que o propósito dela é apresentar a mensagem do Evangelho de Paulo aos crentes em Roma e explicar como esse Evangelho corrige as divisões entre os crentes judeus e os crentes gentios. Todo aquele que vem da raiz de Abraão
eles, nascendo em Israel ou não, são reconhecidos como filhos de Deus. Os que são nascidos em Israel, vêm das 12 tribos, são chamados de judeus. Os que não são nascidos de raiz judaica, eles são chamados de gentios. Mas Deus convoca Paulo, como está em Atos, capítulo 9, para ir pregar aos judeus e pregar aos gentios. Então, nós fomos contemplados por Deus através do evangelho anunciado por Paulo. E Paulo é instrumento nas mãos do Senhor, fazendo com que judeus e gentios possam ter o pleno conhecimento das boas novas que é enviada por Deus para todos os que creem. Ainda falando a respeito desta carta, queremos enfatizar que, de acordo com a Bíblia de Estudo de Genebra, ela apresenta 5 verdades fundamentais desta carta. As 4 ideias centrais se encontram na Bíblia de Estudo, que é Bíblia Visual com Infográficos. Apresenta as 4 ideias centrais. Já as 5 verdades fundamentais se encontram na Bíblia de Estudo de Genebra, e elas são: judeus e gentios são pecadores sob o juízo divino. Judeus e gentios recebem a justificação somente mediante a fé, a parte das obras. Veja que em Efésios capítulo 2, verso de 8 a 10, nos traz a seguinte declaração: pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Antes fomos reservados para realizar boas obras. A terceira verdade fundamental que encontramos no livro de Romanos é a santificação, que conduz à glorificação e ocorre mediante a dependência do Espírito Santo, pois é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A quarta ideia central do livro de Romanos é que judeus e gentios exercem papéis interconectados na história. E a última verdade é que os cristãos, judeus e gentios, devem aprender a aplicar o evangelho à vida prática. Nós precisamos viver no nosso dia a dia o que nos ensina as Sagradas Escrituras. Pois quando é perguntado sobre os mandamentos, Jesus responde que os mandamentos se encerram em 2, a saber, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Você tem amado a Deus acima de todas as coisas? Pois em Mateus capítulo 6, verso 33, a palavra nos diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. E se você perguntar que coisas são essas, você precisa ler este capítulo, ou seja, o capítulo 6, a partir do verso 25 até o 32, é relatado quais são as coisas que o ser humano busca. Mas o Senhor nos recomenda que, sim, antes de qualquer preocupação sobre o que comer, o que beber, o que vestir, é buscarmos o reino de Deus. Você e eu precisamos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. E temos a convicção que as demais coisas Ele nos acrescentará. Voltando ao texto lido de Romanos 1, de 1 a 7, nós falamos um pouco sobre o verso 1, em que Paulo declara ser servo de Cristo, Jesus, e que escreve esta carta. Deus, dizendo ele, Deus me chamou e me separou para ser seu apóstolo, ou seja, tem um ministério específico, tem uma ação própria a ser realizada, e a ação própria era, a fim de que eu anuncie, dizia Paulo, a boa nova do Evangelho de Deus. A boa nova do Evangelho é Jesus Cristo. E segue Paulo dizendo, há muito tempo, essa boa notícia foi prometida por Deus. Quando você lê, por exemplo, o livro de Isaías, você vai contemplar que o profeta deixa bem claro que Jesus é a boa nova de salvação. Pois a própria palavra nos diz em Isaías que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Está em Isaías 9:6. Então, essa profecia foi anunciada ou escrita no Antigo Testamento há muito tempo. Veja que se a gente olhar com relação aos dias atuais, da era cristã para cá, nós já estamos em 2025. Então, a boa nova, ela se encontra através das Escrituras no nosso meio. Você tem as Sagradas Escrituras, que hoje é reconhecida de Gênesis a Apocalipse, formada de 66 livros, dividida em Antigo e Novo Testamento, sendo o Antigo composto de 39 livros e o Novo de 27. Você tem este livro em suas mãos, que não é apenas um livro, mas uma enciclopédia, por ser formada por 66 livros. Esta palavra, ela foi deixada por Deus para que o ser humano tenha acesso e, através desse acesso, possa conhecer o propósito de Deus na vida daquele que nele crê. Então, Paulo é enviado
para trazer esta boa notícia que foi prometida, como já citei Isaías, mas além de Isaías, você pode ver que ela é prometida em Gênesis 3,15, que o Senhor ia enviar aquele que esmagaria a cabeça da serpente, que é anunciada pelo profeta Jeremias, o profeta Daniel, e pelos demais profetas, que são chamados de profetas menores. Profetas maiores é Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. São 4 escritores ou 4 profetas. São 5 livros, porque Lamentações de Jeremias está englobada nesse conjunto dos 5 livros. Depois nós temos os profetas menores, que são 12. Então temos 17 livros proféticos que anunciam a respeito da boa nova de salvação, que é Jesus Cristo, o Senhor, para que você e eu tenhamos esse conhecimento e possamos buscar a presença de Deus, à medida que reconhecemos que só através de Jesus é que podemos ver a glória de Deus. Paulo anuncia essa boa notícia. Ele diz mais, seguindo o texto que foi lido, Romanos 1, de 1 a 7. Os versos 3 e 4 nos diz o seguinte, que é a palavra, as Sagradas Escrituras. Ela fala a respeito do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, como ser humano, foi descendente do rei Davi. E quanto à sua santidade divina, a sua ressurreição provou, com grande poder, que ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. João já nos diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. O verso 5 diz que, por meio de Cristo, Deus me deu a honra de ser apóstolo no serviço de Cristo, para levar pessoas de todas as nações a crerem em Cristo e a serem obedientes a Ele. Você tem crido em Cristo? Se você não tem crido, Ele hoje te dá a oportunidade de você ouvir esta palavra. E esta palavra tratar contigo, porque aonde ela vai não volta vazia, mas faz aquilo que ao Senhor apraz. E aprove ao Senhor que hoje estivesse te trazendo esta boa notícia, que só através de Cristo Jesus é que o ser humano pode ver a glória de Deus, porque Ele é o Cordeiro de Deus. Entre essas pessoas, que pessoas? As pessoas que obedecem a Deus. Entre essas pessoas estão vocês. Paulo dizia para os romanos, vocês que moram em Roma. E eu posso dizer hoje, vocês que moram no Brasil, ou vocês que moram em outra parte do mundo, e que esta live chega a vocês, mediante o YouTube, para que você possa entender que fora de Jesus não há salvação. Porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Foi Ele quem disse ao Pai na cruz, tudo está consumado, e nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, Paulo, escrevendo aos Romanos, dizia, vocês que moram em Roma, a quem Deus tem chamado para pertencerem a Jesus Cristo. O Senhor também te chama, você que se encontra no Brasil, na Paraíba, em Campina Grande, ou em qualquer outra cidade desse estado, porque o estado da Paraíba é formado de 223 municípios, e o Senhor manda a gente ir e anunciar as boas novas de salvação a toda criatura, para que a criatura deixe de ser criatura e passe a ser filho. Mas só se torna filho através da ação gloriosa realizada por Cristo Jesus. Disse Paulo, por isso eu escrevo a todos vocês que estão em Roma, todos vocês a quem Deus ama e a quem tem chamado para serem o seu próprio povo. Deus te chama. Diga a Ele, eis-me aqui. Isaías assim disse ao Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Que você possa fazer como fez o profeta Isaías, ao ouvir esta palavra, dizer ao Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E que você seja enviado a anunciar as boas novas de salvação na sua casa, a toda a sua família, a sua parentela, os que moram em outros lares, mas que fazem parte da sua família, seja como pai, seja como avô, seja como tio, seja como irmão, que você anuncie essas boas novas, para que ninguém chegue diante de Deus e diga, não me falaram de Cristo. Você que está ouvindo, tem a oportunidade de anunciar, ou até mesmo de enviar essa mensagem para eles, e assim eles também chegarem ao pleno conhecimento da verdade, porque a própria palavra nos ensina, disse Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Paulo fecha o momento desse primeiro capítulo, eu digo o momento do verso de 1 a 7, ele fez o verso 7 dizendo que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês, que esta paz estejam com todos que escutam esta live e que tenham a vontade de conhecer mais de Deus. Se você não tem uma Bíblia e desejar ter uma Bíblia para conhecer esses 66 livros, pode me mandar a mensagem que eu providenciarei uma Bíblia para você, e assim você possa ter esse tesouro em suas mãos e aprender de Deus através da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.